Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. É uma alegria muito grande estar de volta para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu quero fazer um breve comentário sobre a grande tribulação, mais ou menos quando virá, quando será e quando vai acontecer, o que tem que se cumprir ainda para que ela aconteça, o que tem que acontecer primeiro para depois entrar a grande tribulação. E eu gostaria de explicar com mais detalhe essa palavra nesta oportunidade. Eu quero, antes de ler em Isaías, no capítulo 30, eu quero te convidar para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, compartilhar o vídeo, fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, continue comigo assistindo esse vídeo até o fim, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. O título do texto que eu vou ler primeiro é A Grande Tribulação. Eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e uma tormenta varredora e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração no fim dos dias. Entendereis isso. Deus aqui está falando a respeito da grande tribulação e trazendo um alerta para o povo dele, tanto daquela época como em toda a época até que se cumpra essa palavra que eu acabei de ler. Agora nós estamos vivendo já nos dias finais, na reta final, para se cumprir ou para acontecer esses acontecimentos profetizados pelo profeta Jeremias. Nós sabemos que o Senhor está falando aqui da tormenta do Senhor. E que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu. Quer dizer, quando isso se cumprirá? Ela realmente vai vir, ela realmente vai acontecer, ela realmente vai se cumprir, esta palavra vai se cumprir. Mas quando, pastor João, vai se cumprir? Está tão perto, meu irmão, que você nem imagina, está tão próximo que você nem imagina. Somente aqueles que estão dedicados a estudar a profecia, a Bíblia com a Bíblia, Apocalipse com Daniel, Apocalipse com Oséias, Apocalipse com Naum, com Abacuque, com Sofonias, Apocalipse com Zacarias, Apocalipse com Malaquias, Apocalipse com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, somente Apocalipse com Salmo, porque os Salmos é profecia pura, dentro do Salmo primeiro, digo melhor, até o último Salmo, é profecia pura. Então a Bíblia ela é toda escatológica. A Bíblia ela é do Gênesis Apocalipse escatológica. E a maior teologia que nós conhecemos é a teologia do conhecimento profético, é a teologia do conhecimento bíblico. Não adianta o homem fazer teologia se ele não tem conhecimento bíblico, sabe? Ele vai aprender o básico, ele pode até estudar bacharel, mas ele vai aprender o básico. Ele não vai aprender tudo, porque a verdadeira
Teologia é conhecimento das Escrituras, é interpretação das Escrituras. E a única forma de interpretar a palavra do Senhor é quando você lê a Bíblia com a Bíblia. Não é a Bíblia com livros de ideias de homens, de pessoas que vendem livro por aí, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de teologia bíblica, de teologia que fala que a respeito das profecias bíblicas é revelado através da interpretação das profecias bíblicas. Então, nós sabemos que Deus está falando sobre os acontecimentos futuros, mas para acontecer, para se cumprir esta palavra que eu acabei de ler para vocês, para essa tormenta do Senhor, a indignação do Senhor se cumprir na cabeça dos ímpios, ainda tem que acontecer algumas coisas. A gente já vê que está acontecendo coisas tremendas no mundo. Já tem acontecido os terremotos tremendos para se cumprir Mateus 24, já tem se cumprido, já tem acontecido vários tufões, maremotos, e daí por diante, né? Tempestades terríveis têm acontecido no mundo, inclusive aqui no Brasil também foi atingido com algumas tempestades, e várias pessoas vieram perder a vida com essas tempestades, com essas enchentes terríveis que tem dado no mundo. Mas nós sabemos que isso aí é só o princípio das dores. Ainda vai acontecer coisas terríveis no mundo, ainda tem que acontecer, porque há de acontecer algo com a população mundial, com o mundo globalizado, ainda tem que acontecer muitas coisas para se cumprir a palavra do Senhor, para se encaixar todas as profecias, para poder o homem do pecado, o anticristo, o iníquo, o devorador, o filho de Belial, se manifestar como governador mundial, como presidente mundial, vindo como parecendo cordeiro e falando como dragão, conquistando o mundo de uma maneira tremenda para poder realizar o seu intento maligno contra o povo do Senhor, que viverem nesta época que fosse cumprir esta palavra. Nós sabemos que aqui está falando da grande tribulação. Essa tormenta é a grande tribulação, né? E isso tudo vai acontecer, não tem muitos anos aí para frente para se cumprir. Nós sabemos que está perto por causa dos cumprimentos da palavra do Senhor, por causa dos encaixar das profecias que está se encaixando cada dia, está se cumprindo cada dia, e nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos os acontecimentos acontecendo e se cumprindo a palavra do Senhor. Mas ainda tem algumas coisas para se cumprir, para o homem do pecado se manifestar. Nós sabemos que o mundo tem que enfraquecer. Nós sabemos que o mundo globalizado tem que enfraquecer. E o mundo está se enfraquecendo. Se nós olhar agora para o que está acontecendo no mundo, nós vamos ver que a política mundial está deteriorada, a política mundial está atingida por inflações, a economia mundial está em caos, e nós sabemos que o mundo está enfraquecendo. Nós nunca vimos os Estados Unidos com problema tão grande como nós estamos vendo agora. Os Estados Unidos está passando por um período difícil. A Europa também está passando por um período difícil. A Rússia está em guerra, e essa guerra da Rússia com a Ucrânia tem atingido o mundo na sua totalidade. E, na verdade, o gasto é muito grande, o envio de arma, o envio de dinheiro, isso aí tem atingido a economia mundial de uma maneira terrível, de uma maneira tremenda, mas isso aí é o cumprimento da palavra do Senhor, porque o mundo tem que enfraquecer para poder o homem do pecado, o anticristo, se levantar, a besta que subiu da terra vai se levantar para
como Salvador do mundo. Ele vai começar pelo Oriente Médio, porque quando eu falo a besta da terra, eu estou falando do Oriente Médio, aonde a besta da terra vai se levantar. Ela tem 2 chifres, os 2 chifres simbolizam 2 poderes religiosos muito grandes do mundo, e nós podemos até mensurar aqui, baseado em profecias, que esses 2 poderes, esses 2 chifres, são 2 tipos de religiões que a besta da terra vai se unir, vai se unificar primeiro com essas 2 religiões. Uma com certeza será o islamismo, a outra será o catolicismo. Eles vão se unir junto com a besta da terra e para tentar destruir com poder, o verdadeiro poder dos cristãos na terra, porque o anticristo, depois dos 3 anos e meio de conquista, quando ele pegar o poder na mão, ele vai perseguir a mulher que deu à luz o filho, e ele vai perseguir tudo que se chama Deus e objeto de culto. Então nós sabemos que isso está prestes a se cumprir. Nós estamos vendo a ONU se organizando, a 7ª cabeça da besta. Nós sabemos que ainda não está completa, ainda não está com os 10 chifres, apenas só tem 5 até agora, né? Só tem 5 chifres até agora, e nós sabemos que isso aí está cada dia mais marchando para para se completar os 10 chifres da besta da terra. Nós sabemos que a ONU é a besta da terra. Nós sabemos, ou digo melhor, é a besta do mar. A besta do mar. Eu disse errado, corrigindo agora. A besta do mar. O mar significa povos, multidões e nações. E a besta do mar, quando nós falamos nela, Apocalipse 13 fala da besta que subiu do mar, está falando do reino globalizado, do reino unido, do reino unificado, dirigido por 10 reis, que é os 10 chifres da besta, que é os 10 continentes unificados, e os demais eles fazem guerra e vence. Faz guerra e vence. É os 10 chifres, é os 10 poderes, as 10 potências mais poderosas do mundo, que vai estar unificado com a besta do mar, com todo o sistema globalizado, e vai passar o poder para a segunda besta, que é a besta da terra. Mas nós entendemos que, alguém pode até perguntar, pastor João, mas quem é esses 5 chifres que já está unificado com a ONU, que é a besta que subiu do mar? O mar significa pó, multidões e nações. Ela subiu em 1948, 47, se não me falha a memória. A ONU foi criada. E agora está tendo uma política, está tendo muitos debates, porque os presidentes mundiais estão querendo um aprioramento no sistema da ONU. Eles estão querendo aumentar a unificação. Eles não querem que fique somente 5 potências mundial. E alguém pode perguntar, mas quem é essas 5 potências que está hoje junto com a ONU? Eu quero citar para você, e você pode anotar aí: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. São os 5 países que têm poder de veto, que hoje a besta da terra está somente com 5 chifres, mas é preciso ainda mais 5. É por isso que os presidentes mundiais estão querendo se unir, para que aumente mais 5, para fortalecer a ONU, porque a ONU está um pouco fraca ainda, ela não está tendo um poder extraordinário como ela vai ter quando tiver os outros 5 para formar os 10 chifres. Aí depois ela vai decidir, vai unir os presidentes mundiais, e vão se reunir esses 10 reis e vão entregar o poder para a besta da terra. Mas aonde vai se levantar a besta da terra? Eu disse que a primeira besta, que é a besta que vai se levantar do mar, eu já disse quem é. O mar significa povo, multidões e nações, e a ONU se levantou em 1947 ou 1948, se não me falha a memória, e ela até hoje está como a maior autoridade da terra,
porque ali é onde se decide sobre guerra, sobre conflitos e outras coisas mais. Ali é onde tem o julgamento das nações, né? E daí por diante o julgamento dos maiores de presidentes políticos e assim sucessivamente. Nós sabemos que acontece muitas coisas na ONU, e a ONU, na verdade, é uma grande autoridade mundial. Mas nós sabemos que a besta da terra também tem que se levantar. Mas quando ela vai se levantar? Nós sabemos que está muito próximo, porque os acontecimentos já estão acontecendo. A unificação da ONU breve já vai se cumprir, e vai se levantar os 10 chifres, aí vai completar a cabeça com os 10 chifres, vai se levantar, e daí os 10 reis, que são os 10 chifres, vão entregar o poder na mão da segunda besta. Alguém pode me perguntar, mas de onde vem a segunda besta, pastor João? A segunda besta, a Bíblia diz que ela vai se levantar da terra, não é do mar, da terra, e a terra é o Oriente Médio, ela vai se levantar lá no Oriente Médio. E de onde vem a besta? A Bíblia dá até o endereço do anticristo, a besta da terra. Ela é de uma região do Iraque chamada Mussum, mas ela vai começar o seu governo pela Turquia para se cumprir, se não me falha a memória, o capítulo 2 de Apocalipse, onde fala lá sobre a igreja de Pérgamo, aquela carta que foi enviada à igreja de Pérgamo, quando o próprio Cristo fala, diz a igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele, né? E foi citando, eu sei onde vocês habitam, eu conheço o sofrimento de vocês e sei aonde vocês habitam, porque é onde está o trono de Satanás, aonde Satanás habita. E nós sabemos que na cidade de Pérgamo, para quem não sabe, é uma cidade na Turquia. Ela estava antes na antiga Turquia. A cidade de Pérgamo, ela ficou antiga e ela foi se desenvolvendo, e ela se tornou, numa época, como a grande Constantinopla, e depois ela se transformou na grande Istambul, que é hoje a capital da Turquia, que é governada pelo Erdogan. Nós sabemos que a besta da terra, ela só vai se levantar depois que a primeira besta do mar estiver completa com seus 10 chifres, porque ela sabe que ela vai se unir com os 10 chifres, com os 10 reis, aí o mundo fica globalizado totalmente, Oriente Médio com Ocidente, com toda parte, com a América do Sul, América do Norte, vai ficar todo mundo junto com a Europa, todo mundo junto, unificado, e os 10 reis vai passar o poder para ela. Por quê? Que ela vai esperar tudo isso acontecer, e tem que se cumprir isso, irmão, porque nós sabemos que o anticristo, né, que é governado pelo dragão, a antiga serpente, que é o diabo, ele só vai dar o golpe na hora certa. Por que eu disse que o mundo está enfraquecendo? Porque a riqueza vai vir do Oriente Médio, então ele vai vir com a proposta de resolver o problema, crise mundial, e ele vai se levantar com dinheiro, com poder, com riqueza e com poder de persuasão, porque o diabo está encarnado nele, o diabo está no anticristo, vai estar no anticristo nesta época, e por enquanto o espírito do anticristo já opera no mundo, né? O espírito do engano, da mentira, da perseguição, da traição, do roubo, de todo tipo de imundícia, mas na verdade agora só é a sombra das coisas que vão acontecer no período da grande tribulação. Agora, quando ele vai se levantar quando tiver tudo pronto, e aí ele vai injetar dinheiro no mundo, ele vai se unir. Não resolvo o problema do mundo, mas eu preciso de poder, eu preciso de segurança, eu preciso que vocês se unam comigo, porque eu quero governar o mundo, porque nós temos a pedra. E nós sabemos que a riqueza, ela está nos cofres árabes, onde está a maior riqueza, está nesses países árabes. Nós sabemos que lá é onde está o petróleo, onde jorra o petróleo, eles têm muito dinheiro. E nós sabemos que nesta época eles vão estar muito mais fortes do que agora, e muito mais fortes do que o mundo
todos juntos, do que os demais continentes todos juntos, eles vão estar acima, eles vão estar muito mais poderosos e muito mais ricos. Então, o anticristo aproveita essa fraqueza mundial e ele entra com proposta e acaba pegando o poder. E quando ele pegar o poder de papel passado, então ele vai dar o golpe, ele vai perseguir a mulher que deu à luz o filho. E quem é essa mulher que deu à luz o filho, pastor João? É todo Israel de Deus, é todo Israel de Deus, a tribo de Judá com todas as demais tribos, né? Agora, quando eu vou falar um pouco das duas casas de Israel rapidamente, eu falei tribo de Judá e agora vou falar da casa de Efraim ou da casa de Israel. Casa de Efraim e casa de Israel, hoje é tudo igual, porque Efraim se misturou com Israel e foi disperso no mundo, e hoje está misturado com as nações, e nós sabemos que o evangelho de Cristo está resgatando essas almas, porque o plano de Deus é unificar as duas casas novamente, a casa de Judá e a casa de Israel. Se você estudar sobre a divisão do reino, você vai entender o que eu estou falando e vai desbloquear a profecia para você entender a verdadeira teologia, as verdadeiras profecias, os verdadeiros acontecimentos futuros que foi profetizado pelos profetas, que vai acontecer agora nessa reta final. E nós sabemos que isso está prestes a acontecer. Eu acredito que nós temos aí mais uns 10 anos, nós temos mais uns 12 anos aí, que estouradamente 15 anos para o anticristo se levantar. Eu não estou aqui dando uma data, mas nós sabemos que está muito próximo, porque eu não posso dar data, mas a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos mais ou menos a época, a era, pelo comprimento das profecias, pelo desenrolar das profecias, pelo encaixar das profecias, nós sabemos que está próximo a manifestação do homem do pecado, porque a igreja viverá a grande tribulação, apesar de um evangelho por aí que o povo prega que a igreja não vai viver a tribulação, mas ela vai viver a grande tribulação. E nós sabemos que o Israel de Deus é a própria igreja, é o povo da era que vai estar viva, a igreja do Senhor que estiver viva na época vai ser perseguida, porque o anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, e ele vai até perseguir pessoas ao ponto de ameaçá-los, e aqueles que não adorar ele com a sua imagem, que não adorar a besta com a sua imagem, serão mortos. E nós sabemos que isso vai acontecer, mas nós sabemos que quando isso for acontecer, primeiramente ele vai se levantar conquistando, ele vai se levantar agradando as nações, ele vai se levantar falando como cordeiro, parece que o amor está derramado no coração dele, ele vai conquistar o mundo, e as pessoas vão começar a falar, como diz lá em Apocalipse 13, quem é semelhante à besta? Mas não vou falar com estas palavras, quem é semelhante a este presidente mundial? Quem é semelhante a este homem? Este é o homem que nós queríamos que se levantasse no mundo. O mundo estava precisando de um presidente mundial. O mundo estava precisando de uma pessoa que resolvesse o problema mundial como este homem. Esse aí é o cara, é o homem que precisava vir. E muitos cristãos também vão ser enganados. Muitos cristãos, se não vigiar, vão ser enganados, porque nem todos os cristãos vão estar preparados. Por isso que Deus vai levantar as duas testemunhas tiradas das duas casas de Israel, Efraim e Judá, vai ser as duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação para alertar os irmãos que estão descuidados, que não estão levando azeite nas suas lâmpadas. Esses vão ter que ser avisados, vão ter que ser alertados pelas duas testemunhas. E então o Senhor vai começar a usar as duas testemunhas, e as duas testemunhas vai começar a enviar esse povo para os desertos que vai ser criado pelo próprio Deus nesta época, porque na primeira metade da semana de anos, que é os 7 anos, que muitos pregam que é a grande tribulação, porque na verdade não é a grande tribulação nas 7 anos, ela é
só 3 anos e meio. Os 3 anos e meio, primeiro o anticristo vai se levantar resolvendo o problema, vai se levantar bonzinho, vai se levantar maravilhoso e vai enganar as pessoas. Mas depois que ele pegar o poder na mão, como eu já acabei de dizer atrás agora, então ele vai dar o golpe e vai perseguir o povo de Deus. Mas as 2 testemunhas já vai começar a pregar na primeira metade da semana, nos 1290 dias primeiro, e vai começar a falar para os irmãos: escapa-te pela tua vida, vai para a região tal, lá em outro lugar, vai para a região tal, vai para a região tal, escapa-te pela tua vida, vai para os montes, vai para as matas, vai para os desertos, porque Deus vai começar agora a enviar os toques das trombetas. E quando o toque das trombetas começar a tocar no começo dos 3 anos e meio, que é o período dos 7 anos da semana de ano, então agora vai começar a acontecer algo extraordinário, vai começar a mexer com o sistema celeste, sol, lua, vai começar a acontecer coisas tremendas no mundo, vai começar a acontecer queda de satélite, Deus vai começar a desmontar o sistema globalizado da besta, porque se Deus não fizer isso, as pessoas vão ser localizadas onde elas estiverem e o diabo vai lá com os exércitos mundial maligno e vai matar as pessoas, porque eles vão querer obrigar as pessoas a negar a Cristo e aceitar a besta com a sua imagem. Então nós sabemos que isso vai acontecer, mas quando terminar os 3 anos e meio, as 2 testemunhas já ganhou milhões de pessoas na terra e já mandou para os desertos, mas as 2 testemunhas vão ser mortas, porque elas vão confrontar o anticristo e a besta do mar, com pregações, com profecias, com palavra, e elas vão ter poder para fechar o céu por 1290 dias, 3 anos e meio da grande tribulação não vai chover sobre a terra, e as 2 testemunhas vão confrontar a besta, vão confrontar a primeira besta, vão confrontar a segunda besta. Então, quando estiver terminando a grande tribulação, elas vão ser mortas em praça pública. Quando terminar ali, terminando na virada da grande tribulação para acontecer, para a entrada do milênio, vai acontecer algo extraordinário. As 2 testemunhas serão mortas. Então o Senhor descerá, o Senhor ressuscitará os mortos que morreram em Cristo e arrebatará aqueles que estiverem vivos, que faz parte dos eleitos, faz parte da igreja, e tirará para o céu e derramará as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então ele vai destruir tudo que o homem edificou com as suas próprias mãos. E a palavra do Senhor diz que então, meus irmãos, se cumprirá esta palavra: eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Deus vai derramar pedra de 1 talento, saraiva de 1 talento sobre a cabeça dos inimigos do povo de Deus, porque nós sabemos que o povo de Deus, eles são odiados sobre a terra. Nós já estamos vivendo época de perseguição, já tem países no mundo que já está perseguindo o povo do Senhor, mas isso é só o princípio das dores, ainda vai ficar muito pior. E eu quero te dizer, você que está esperando um arrebatamento secreto, um arrebatamento eminente antes da grande tribulação, você pode esquecer. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Aceite Cristo, começa a estudar a profecia, começa a entender, porque senão a grande tribulação vai pegar você desprevenido. Mas por isso que Deus tem tocado no meu coração para me ensinar a palavra do Senhor para as pessoas, para que eles venham entender a palavra de Deus e não venham ser pegos de surpresa. Mas eu quero te dizer que vai se cumprir esta palavra, não voltará atrás. A palavra do Senhor não voltará atrás o furor da ira do Senhor, não voltará antes de fazer tudo aquilo que lhe apraz, aquilo que está no seu coração, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias entenderás isso. E nós já estamos entendendo, porque estamos no final dos tempos e sabemos que Deus está trabalhando de uma maneira tremenda, preparando um grupo de pessoas da casa de Judá, outro grupo de pessoas da casa de Efraim, que
o Israel disperso, que está aceitando Jesus, está voltando para Jesus, porque Jesus disse lá, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, começa em Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai até os confins da terra. E o Evangelho chegou a nós, o Evangelho chegou aqui no Brasil, e eu louvo a Deus, porque eu também conheci este Evangelho, e hoje eu defendo na íntegra o poder da palavra do Senhor, e eu entendo que se a grande tribulação começar daqui 10 anos, 12 anos, e eu for vivo, eu vou ser uma das pessoas que vou dizer para o povo, escapa-te pela tua vida, aceite Cristo como seu Salvador, se humilhe e vai para a região desértica, e lá você vai ser sustentado por Deus durante 1260 dias, e você poderá escapar da ira futura, da ira de Deus que vai vir sobre o mundo. Porque ira de Deus, irmão, é as taça que vai ser derramada depois da primeira metade da semana. Agora, a grande tribulação não é ira. A grande tribulação é a ira, sim, mas a ira do diabo, a ira do anticristo contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, contra o Israel de Deus. Por isso que eu estou alertando você, para você entender isso que eu estou te falando. Não pense que você vai ser arrebatado antes, que você não vai. Não vai, porque a Bíblia diz que nós vamos ver a face do iníquo, nós vamos ver. Aí muitos dizem, mas nós vamos ver só a face e vamos ser arrebatados. Você está enganado, viu? Deus não vai arrebatar um grupo de pessoas para o céu para ficar assistindo os outros irmãos morrerem aqui, assistindo de camarote e os outros serem destruídos pela ira de Deus. Jamais vai acontecer isso, jamais. Viu? As duas testemunhas vão ganhar muita alma na grande tribulação, tanto na primeira metade da semana como na segunda. E muitos vão escapar para os desertos, vão ser protegidos por Deus por 1260 dias, e depois o Senhor arrebata no final da tribulação, ressuscita os mortos, arrebata os vivos, e depois ele desce com poder e grande glória e destruirá todos os ímpios da terra e derramará pedra de 1 talento, saraiva misturada com fogo e enxofre sobre a terra, e destruirá todo o poder do ímpio. Não ficará um ímpio, não ficará um adulto, não ficará um afeminado, não ficará uma prostituta, não ficará um homem maligno, não ficará ninguém escapará. Todas as pessoas más neste dia de 24 horas será destruído. Mas as nações que não aceitaram e não adoraram a besta com a sua imagem serão poupadas e entrarão no milênio, porque logo que se cumprir esta palavra que eu falei, vai acontecer a festa dos tabernáculos, que é a festa que simboliza o casamento da noiva de Cristo com o Cordeiro, que ela se tornará esposa do Cordeiro, então reinará com Cristo durante 1000 anos. Eu disse isso para você, alertando você. Eu já fiz um vídeo esta semana falando sobre isso. Isso aqui só foi para dar mais uma eclementada na palavra do Senhor. E eu quero terminar com esta palavra. Abre os olhos, meus irmãos. Abre os olhos e começa a ensinar o povo. Começa a estudar a profecia. Escapa-te pela tua vida. Vamos alertar o povo, para que o povo não seja pego de surpresa naquele dia. Que Deus abençoe sua vida e que o Espírito Eterno, o Senhor Jeová, possa continuar falando no seu coração de uma maneira maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.